RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Estamos no ar com arquitetura e design. Sobre tudo tem fora e dentro de casa pela nossa RDC TV, canais 24 e 524 pela NET. Você pode nos assistir também ao vivo pelo Facebook e depois pode ir lá procurar o programa, tanto no Face quanto no YouTube. A gente está em todas as plataformas digitais, que delícia! E hoje, para começar essa semana, a gente está aqui com um programa que a gente poderia chamar de Viajando em Família. Pois é, o Estúdio Prestes está em peso aqui, só falta a Golden Bibiana Prestes, a nossa mascote, que como vocês sabem, eu estou aqui ao meu lado com Mariana Prestes, que é uma das substitutas minhas neste programa, e com o César Prestes. A Mariana é designer e o César é curador de arte. Nós três estivemos fazendo um giro pelo Brasil, eles dois estiveram em Brasília, antes disso estivemos em outros estados, mas recentemente em Brasília, e depois a gente foi ao Rio de Janeiro, aonde ocorreu a Arte Rio até ontem, e aonde está ocorrendo a Casa Cor Rio, que serão nossos três assuntos. De Brasília, a gente vai falar sobre uma exposição que tem a ver com o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que incendiou, aquela tristeza toda. Vai fazer um mês amanhã, a tragédia, e eles dois vão conversar comigo sobre uma parte do acervo que está lá no Distrito Federal. Depois a gente segue falando de Arte Rio e Casa Cor Rio. Vocês vão adorar passar a tarde conosco. Muito bem. Boa tarde aos dois, tudo bem, Mariana Boa tarde, Prestes? tudo bem. Mariana Prestes, feliz da vida, porque se encontrou ou encontrou uma obra sua na Casa Cor Rio. Foi incrível, hein, Mariana? Foi emocionante. Que maravilha, foi emocionante. Ver a reação da Mariana e a minha também foi impressionante. Enfim, ela vai falar sobre isso depois. E César Prestes, curador de arte, gestor cultural. O César é super entendido, obviamente, em arte, e ele vai nos ajudar com as suas ponderações e seu olhar sobre a Arte Rio e também sobre Casa Cor Rio, né? Ele faz parte da equipe que faz curadoria de ambientes na Casa Cor, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, vários estados. Então ele tem a visão do todo de Casa Cor. E falando em visão do todo de Casa Cor, não é, César Prestes? Com certeza. Nós vamos mostrar a capa do livro do Pedro Ariel, que é curador de ambientes da Casa Cor Brasil, de todas as Casa Cor. E ele faz um trabalho que a gente ama, que ele tem um olhar super afinado, ele faz fotos super bem e todo ano ele nos brinda com um livro a respeito dos ambientes das Casas Cor pelo Brasil inteiro. E esse ano, como vocês viram, o livro é sobre detalhes, então é como se ele colocasse uma lupa e olhasse os detalhes que mais tocaram a ele e se transformaram em um delicioso livro. Aqueles livros que a gente gosta de ter sobre a mesa para de vez em quando dar uma olhada, alguém chega na tua casa, ai que lindo isso, deixa eu ver e tal. Sabe aquela coisa, a grande beleza com uma grande leveza também. Como é bom, como a vida deve ser nos momentos de lazer e de reflexão até sobre as questões estéticas, de arquitetura, de arte, de design, que a gente adora enfocar aqui neste programa. Algo a declarar antes da gente ir para o intervalo, para depois começar nossos assuntos, César Prestes? Acho que bem isso, né? Falaste muito bem do Pedro Ariel, ele é um grande curador, um grande orientador dos arquitetos em todas as Casas Cores do Brasil. E ele faz esse cuidado assim de cada região, de cada cidade que ele viaja e tem um contato com os arquitetos que vão fazer a mostra, de afinar o olhar do arquiteto, de valorizar tanto a cultura local quanto produtos, enfim, ele tem feito isso em todo o Brasil e tem dado assim uma mudança bem bacana. Resultado assim, muito resultado bom, bacana, né? A qualidade dos espaços está muito boa. É. Esse afinamento arquiteto. E eu estou entrando junto com ele na parte de arte, então a gente está fazendo uma dobradinha assim, ele no espaço e eu com a arte para fazer a valorização, né,
e fazer que a arte tenha o seu lugar correto dentro de um espaço, dentro de um... Mariana, e o design também, né? Faz toda a diferença, o design autoral, assinado, com propósito, dentro de uma amostra grande como Casa Cor, até mesmo como Arte Rio, a presença do design e da arte juntos mudam tudo, mudam a vida, né? Sim, eu voltei até muito empolgada de Brasília, até por ver o Altos Bulcão, o trabalho dele pessoalmente, de ter ido nessa exposição do Memorial dos Indígenas. E após esse giro também no Rio de Janeiro, a gente viu que, graças a Deus, né, o Brasil está conseguindo unir o design assinado, sustentabilidade, arte no mesmo ambiente, no mesmo projeto, enriquecendo o resultado para todo mundo. E até junto com a arte popular, né, o artesanato de qualidade, que fala da nossa cultura, do Brasil inteiro. É super emocionante para a gente que fica perseguindo esses assuntos pelo Brasil. É muito bom a gente se ver nesses espaços bem planejados, com obras muito bem colocadas, que mudam e personalizam o ambiente de uma maneira que não seria possível de outra forma. E tudo isso aliado, obviamente, à natureza. A natureza, este ano, é o tema da Casa Cor, que é o tema Arte Viva, para todo o Brasil. Isso impacta nos ambientes de várias maneiras. A gente vai ver daqui a pouco. Mas agora a gente vai no intervalo comercial para você tomar uma aguinha e tal. E nós já voltamos. E não se esqueça de falar com a gente e marcar RDC TV, Arquitetura e Design. Mandar recadinhos para a gente pelo Facebook, que a gente adora ver recados passando na tela. Até já! Amanhã faz um mês que a gente teve a triste notícia e viu aquelas imagens impressionantes do incêndio lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, e que a gente olhava e dizia, bom, não vai restar nada aí. Aí, graças a Deus, a Luzia, aquela cabeça, né, da mulher, que provavelmente seja a nossa primeira até hoje encontrada, mais antiga, havia um registro digital, foi possível imprimir em 3D, então aos poucos uma coisa ou outra se consegue resgatar. Agora, depois que a tragédia aconteceu, muitas mobilizações para ajudar, até internacionais. Infelizmente, às vezes a gente precisa de uma tragédia enorme para realmente levar a sério e perceber que as coisas são urgentes, que não dá mais para deixar para amanhã, para cuidar do patrimônio, da cultura, da arte e, por que não, do design, da arquitetura. Tudo faz parte do mesmo universo criativo, de referência da nossa história. Muito bem. Eis que, depois daquela tristeza toda, César Prestes e Mariana Prestes estiveram em Brasília fazendo um giro por Casa Cor, por vários eventos que ocorreram lá, por Altos Bulcão, por tudo isso, e foram numa exposição aonde estava uma parte do acervo do Museu Nacional que, por este acaso, graças a Deus ocorrido, foi salvo daquele incêndio e eram peças muito delicadas que realmente teriam sucumbido ao fogo. Não era nenhuma peça de pedra, alguma coisa que a gente pudesse ter esperança de salvar, não é, Mariana? Conta pra gente o que tu viste lá, tu e o César, e a gente vai ter imagem daqui a pouco para mostrar. Sim, foi muito emocionante essa exposição, porque quando aconteceu o incêndio, né, todos nós, a gente ficou muito abalados, a gente realmente chorou, era como se estivesse perdendo alguém da família, porque assim, a nossa história que estava indo embora. E quando eu recebi a notícia que tinha essa exposição em Brasília, que nós estávamos indo para Brasília, e parte do acervo do Museu Nacional estava lá, nós, com certeza, colocamos a nossa programação para irmos. O Memorial dos Povos Indígenas, ele é um local pequeno, talvez as pessoas não deem tanta importância, né, frente a toda a história da construção de Brasília, né, a cidade já tem uma história importante, mas nós chegamos lá e nós vimos tanto amor dos funcionários, das pessoas que trabalhavam, querendo dar informação e conversar, que a gente já se emocionou logo de início. Então, assim, é uma exposição que ela está dividida em 4 partes. A primeira tem partes gráficas, mostrando essa questão do preconceito, do estereótipo que nós tínhamos, dos índios como povos primitivos. E à medida vai evoluindo a exposição, ela começa com mais luz, mais iluminada, e à medida que ela vai entrando para a questão dos objetos, ela vai ficando mais escura, mais densa, com iluminação mais localizada. Aí é a entrada, Mariana. Aí é bem o início da exposição.
que tem essa questão da representação, que a gente conhece da literatura, né? Quadros bem conhecidos, né? Quadros conhecidos, então tem muitas obras de arte representando momentos da história com os índios. Isso são obras que estão em outros museus também, não é só do Museu Nacional, né? Essas reproduções são de outros museus também. Tem do Museu Nacional de Belas Artes, tem, né, da Pinacoteca de São Paulo, tem do MASP, quer dizer, são quadros que pertencem ao acervo brasileiro de patrimônio nacional. Sim, para fechar uma leitura. Mas o importante é que nesta mostra realmente tinham objetos do Museu Nacional. Ali está a reprodução da primeira missa no Brasil, que veio para o Margues. Conta César. Na minha gestão, exatamente. Veio quando ela foi restaurada, né, e foi feita uma itinerância pelo Brasil, mostrando o processo de restauração desse painel. Um quadro gigantesco. Que é a nossa certidão de nascimento. Eu sempre vi isso como uma coisa... Que interessante, né, César? E essa primeira missa no Brasil, essa obra, quando ela veio para o Margues, se eu não estou enganada, precisou abrir a porta para colocar dentro. Foi uma operação ela veio complexa. sem a moldura, porque a moldura também é gigantesca, e para ela conseguir entrar no Margues, eu teve que se tirar as portas. Esta frase eu acho muito bonita. Só um pouquinho. Vamos voltar a 2 fotos antes no quadro da primeira missa, que a gente está falando dele. Por favor, 2 fotos. Aí, perfeito. Esse quadro aí, então, para conseguir entrar no Margues, teve que retirar as portas para ele passar. Então, foi uma tarefa, assim, gigantesca, mas prazerosa e gratificante, porque a gente conseguiu ter uma visitação fantástica e... Incrível, né? Esse quadro, então, já esteve em Porto Alegre, gente. Vamos seguir, então, agora passeando pela exposição, enquanto a Mariana nos conta. Eu queria mostrar antes, após a primeira missa, surgiu ali o quadro que mostra a relação dos povos extintos indígenas. Voltamos à foto anterior de novo, isso aí. Porque, assim, essa exposição toda, ela quer retratar e mostrar os povos indígenas da região do Nordeste, que muitas pessoas acham que tem só na Amazônia, em outras regiões do Brasil. E não, o Brasil todo, na época do descobrimento, na verdade, o nome da exposição são os primeiros brasileiros. É lindo o nome. Assim que os portugueses chegaram aqui, estima-se que tinha entre 1,5 milhão e 5 milhões de indígenas. Imagina isso, gente. Enquanto em Portugal, o país como um todo, ele tinha 1,2 milhão habitantes. Nós já éramos maiores. Nós já éramos maiores. Então, imagine que toda essa relação de povos indígenas do Nordeste estão extintos. Isso me tocou muito porque... Como eu tenho esse trabalho de pesquisa de natureza ameaçada de extinção, no momento que eu vi essa relação enorme de pessoas, de história nossa, na verdade nós também estamos ameaçados de extinção. No momento que a gente não está cuidando da nossa cultura, do nosso patrimônio, da nossa história, ou até de nós mesmos, nesse momento de política, de brigas, de ânimos exacerbados, né? Então, a gente ficou, eu e o César, horas e horas olhando esse quadro. Tem uma frase que eu acho que é a foto seguinte. Agora a gente pode mudar a imagem para a seguinte. Que fala sobre... Que a imagem seguinte é... Pode ler, Mariana, que eu acho linda essa frase. Se 1500 voltasse, saberia receber Cabral, enfeitaria ele de folha, furaria seus lábios, desdobraria sua língua e dizia-lhe: cheguei primeiro, e você, Cabral? Despreparado me pegou, roubou meus costumes e me sujou com lamas estrangeiras. Então é bem tocante porque essa exposição ela mostra o início do Brasil colônia, que tinha aquela relação pacífica entre todos eles e de repente se transforma numa relação de escravidão, de exploração, onde os portugueses começam a querer explorar as riquezas e usar os índios como escravos, que na época era proibido, mas eles já conseguiam burlar a lei. A partir daí começam os objetos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Isso que a gente está vendo já é Museu Nacional do Rio de Janeiro. Que foi emprestado, né, que são utensílios dos índios extintos da região do Nordeste. E realmente isso aí passou a ser agora uma relíquia do museu. Olha que lindas, né? Cerâmicas e cestarias. Que é um recorte bem pequeno que o museu tinha. Até enfim. O pessoal do museu falou assim, olha, era só um recorte do Museu Nacional, não era o acervo mais importante. Mas agora passou a ser o acervo mais importante. Então aí começa a chegar nessa parte mais breu, com luz localizada, onde tu entra naquela laoca e tem essa questão dos costumes, que era, na verdade, era um segredo dentro dessas civilizações, dessas populações.
de rituais, enfim, que nós não tínhamos acesso, então eles Xamãs fazem... e tudo. Exatamente. Olha as roupas, os rituais, que maravilha, que lindo isso. Tinha uma energia tão forte e era tão... E é um momento mais dramático da exposição, mais né? dramático, tinha áudio. E são peças, algumas ou a maioria originais, e tinha Olha uma que lindo, outra aí são os xamãs, provavelmente né? Os xamãs. recuperada ou refeita, né? Essa parte que era dentro dessa oca, ela completamente escura, assim, nossa, tinha uma energia tão bonita. E ao mesmo tempo tu ouvia o fundo, o canto deles, Pássaros. o som dos pássaros, da dança. Ah, que lindo. E provavelmente esse material vai ficar mais um tempo aí. Ele vai ficar, por enquanto, Fica até sob dia guarda 16 de dezembro. Exposto. Oficialmente Olha exposto. só que lindo. Só que agora, com essa tragédia do Museu Nacional, eles vão guardar, conversar, né? enfim, provavelmente ele fique um pouco mais. Essa parte externa do museu. Olha a estampa nas Tem toda uma paredes estampa e indígena, tudo, ficou né? tudo indígena. Quem gosta de arte tribal, com imagem dá um dessa... formato de oca, assim, dentro do olhar bem Maia, né? assim, né? E Uma o coisa... que é muito bacana é que as árvores ao redor do museu, do memorial, elas têm identificação no caule do nome indígena delas. Então, não o nosso nome técnico, mas Sim. o que eles realmente chamavam, batizaram, né, originalmente. E que fantástico. E o prédio esse do Niemeyer foi estampado, digamos, na parte externa, com Sim, design de pela- superfície. Mariana, designer de superfície, deve ter ficado Por um design de superfície impactada, indígena, né? né? Porque ao chegar, eu nunca tinha visto um museu que foi recoberto, né? Pintado com design de superfície para receber uma exposição. Eu achei tão significativo isso. E foi também tão prazeroso, assim, a gente ver aqui no Brasil, com toda a dificuldade que a gente está tendo, econômica, e esse descaso com a cultura, um museu, assim, dedicado, os funcionários apaixonados por apresentar a exposição, a monitora, assim, emocionada. Então, a gente vê que o Brasil dá certo, o Brasil existe, as coisas estão acontecendo. O Brasil Então, somos fica- nós, né? E que incrível isso que a Mariana falou. Havia 5 milhões, né? Uma população enorme que hoje não tem, né, de Inclusive, indígenas. os monitores são indígenas, eles têm origem, então que eles maravilha. fazem questão de reforçar isso. E a exposição toda quer mostrar que, na verdade, não são eles, são nós. A gente tem... somos nós, somos, né, a mesma pessoa, a mesma origem, então a gente não tem que ter esse preconceito, achar... Enfim, alguém lá atrás achou que eles eram menosprezados ou, enfim... Que eram menos, que né? eram menos, e eles continuam atuantes hoje na cultura, eles têm, nossa, tanto que a gente observa o artesanato Sim, brasileiro, sim. tem uma relação muito forte com o indígena, tanto que A arte esse popular brinco... brasileira tem toda uma formação É verdade, indígena. é verdade. Esse brinco que eu estou usando, né, da Maria Oiticica, foi feita pelos indígenas, então já é um verdade. trabalho... Dá para dar um close no brinco da Mariana. São mulheres que fazem, né, Mariana, no meio de um ritual, né, que nos contaram isso. É um trabalho que a Maria Oiticica, né, o Sebrae, enfim, agora tem várias organizações que estão estimulando os povos indígenas a não perderem a sua cultura, porque muitos deles com esse desmatamento humano, eles começaram a deixar para trás a cultura deles, então agora está tendo esse trabalho de resgatar, e de estimular, para que eles Sebrae é também bem tenham uma importante condição nesse de vida melhor, enfim, e de levar o trabalho deles para adiante. É incrível, né? Porque isso na Europa é super valorizado aqui. A gente olha meio... A gente não, nós não, mas tem pessoas que olham meio assim. Mas muito obrigada por enquanto pela participação de vocês, por trazerem essas informações, que eu acho que é muito importante a gente ter noção de quem a gente é, da onde a gente veio, quem estava aqui antes de nós e que lugar era dessas pessoas, né? Dos bichos, dos índios, dessa terra, da mãe terra, tudo isso a gente tem que valorizar, respeito, né? respeitar. Acho que a palavra é respeito. Com a palavra respeito, a gente pede um intervalo comercial e voltamos já para continuar falando de criação, agora dessa vez da Arte Rio, que encerrou ontem no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. Até já.
Eu achei bom abrir este bloco mostrando essa imagem. A gente ficou tão emocionada com o assunto dos índios, né? Obviamente a Casa Cor Brasília é outro assunto, mas foi capa do anuário, né, da Casa Cor. Esse ambiente com essa foto do Bento Viana, o ambiente é Amazônia Vivar. Então, lá em cima está todo mundo mexido com esse assunto e mexendo nesse assunto. Que maravilha, e nos reconhecendo na carinha desses olhinhos puxados, essas pessoas maravilhosas. Muito bem, voltando para o nosso assunto, cá estou com meu cor-de-rosa em função do Outubro Rosa, que é um assunto super importante, prevenção de câncer de mama, isso tudo, vocês sabem, a gente vai voltar a falar nisso em outros programas, mas eu queria deixar aqui o meu registro, até porque esse assunto mexe comigo, quem me conhece sabe, outro dia a gente pode conversar a respeito. Agora o assunto é Arte Rio. Vamos para a Arte Rio, onde estivemos nós três, eu, Mariana Prestes e César Prestes, e nós percorremos a exposição que encerrou ontem na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, na beirinha da Baía de Guanabara, um lugar maravilhoso. Ela está um pouco mais compacta que o ano passado. Basicamente, ela é composta de 2 grandes pavilhões e uma área central com instalações de arte ali. O começo é a parte panorama, que é das galerias e dos artistas consagrados. Então, tem cada espaço por galeria, em geral, com vários artistas. E depois a gente tem a parte central, que tem as instalações. Depois a gente vai ver um vídeo que mostra 2 delas. E a parte final, que é a parte dos artistas jovens e é dos espaços onde tem exposições, quase todas elas individuais, tem um pouquinho de design, um pouquinho de arte popular. Então, a gente tem imagens que a gente pode começar a mostrar para a gente ir falando para vocês. César, podia começar contigo com esse de Cavalcante, de 1960, que é um dos quadros mais valiosos, né, que estavam expostos lá. Esse é um grande painel raro do tipo que o Di não fez tanto painéis grandes assim, mas é Bumba Meu Boi, é uma referência à cultura, né, do Nordeste. E é maravilhoso, assim, ele te abraça, assim, é um painel. Essa obra gigantesco. foi feita no México, César? Foi feita no México, E volta ao Brasil aí, de repente está em coleção particular e disponível com certeza no mercado à venda, né? Mas é uma obra fantástica. E é incrível porque essas obras enormes, maravilhosas, caríssimas, estavam todas à venda. Então tinha de Cavalcante, Iberê Camargo, o que mais, César? Vamos fazer uma... Tomiotaki, Amilcar de Castro. Amilcar de Castro. A gente vai ver algumas imagens agora. Essa é a Adriana Varejão, que eu coloquei, né? Nós estamos falando no programa de arquitetura e design e é incrível como peças da casa, elementos do dia a dia, os artistas se apropriam dessas imagens e transformam em arte. Essas peças são como se fosse uma espécie de carne seca que foi recriada em formato de móveis. Eu e Mariana já tínhamos visto algo similar em Milão, na Ventura Lambrati, há uns 3 anos, Mariana, mais ou menos, né? Uns 2, 3. Numa área que era bem experimental. A Adriana Varejão é conhecida por uma arte que é super de vanguarda e ela se apropria de elementos, azulejos, cimento, ela pega 3 designs de cadeira, né? 3 estilos, né? Estilos e faz um trabalho com a carne seca que de épocas e aí a gente continua também com propostas feitas a partir de panos, bordados. Então as coisas estão muito interligadas. Eu escolhi algumas imagens para mostrar para vocês como a arte e o design estão super ligados. Aí é um espaço, não é César e Mariana, era praticamente o único espaço dentro da mostra que tratava basicamente de design, né? Não, isso aí. Vocês foi poderiam... bem enxuto o design esse ano. A Caiaba. A Caiaba, o espaço BH. A Caiaca de Belo Horizonte. A Caiaca, desculpa. Só vamos ficar um pouquinho na imagem anterior. Que ali a gente tem Neschertel, que é aqui de São Francisco de Paula, que é aquela cesta de lã. Aquela cesta. Né? A gente tinha nesse espaço também a Luísa Croco, né? A Luísa Croco está à direita, não está aparecendo aí. Tem mineiros, tem bastante gente, tem Nordeste. Isso, então era um cantinho de design que ano passado... Mas com muita qualidade, assim, muito bom. Esse pavilhão todo era design. O design foi retirado dessa feira e passou a existir em outro evento, né? Podemos continuar agora as imagens, por favor.
mostrando aqueles objetos pendentes, né? Aí eu coloquei a Ana Prata, se eu não estou enganada, essa artista, para a gente ver a questão das cores e das formas, do gestual da pintura, que tem muito a ver com a tapeçaria contemporânea, né, Mariana? A gente viu muito disso em Paris. Essa pintura poderia estar em um tapete, né? Ser um tapete contemporâneo feito no teatro, enfim, não é, Mariana? Com certeza, e me lembra também essa coleção atual da Renata Rubin, também com tapetes, exatamente, né? Os múltiplos. É incrível como as coisas estão muito interligadas. E aí a gente tem uma obra que tinha, como é que se diz? Agulhas, linhas... Uma grande agulha, né? Toda a referência, né, da costura e tudo que é um negócio muito interessante. Talvez até traga essa reflexão sobre esse trabalho artesanal, manual, esse retorno, que hoje o mercado está, infelizmente, ainda muito acostumado com container, made in China, cópias, pirataria, valor baixo, enfim, agora a gente está resgatando, né? Exatamente o feito à mão, o nacional, o que tem uma história. Milhazes, e aí uma Beatriz Milhazes, aquela coisa... Beatriz Milhazes tem uma obra que não é demérito da obra, mas ela é uma obra fácil no sentido de que ela é colorida, a gente vê ali uns pendentes, né, Mariana? Uma luminária. Ela gosta muito de mandalas. Mandalas, flores, né? Então, é uma obra que, em geral, o público gosta bastante, né, Mariana? Essa parte de estamparia, arte, né, o design de superfície em geral, está tudo muito faz interligado. Um passeio pelo design de superfície, como se fossem módulos, né? Exatamente. Que formam uma obra. Exatamente. Isso eu achei muito interessante, por isso que eu selecionei essa imagem. E as cores também. Cores estão super em alta. César Prestes. Aí Flávio Chiró, são 4 obras dele, fazem um diálogo que seriam figuras, né? Eu achei bem interessante. É uma pintura meio desenhada, desenho meio pintado, como exatamente. É que é isso? Né? A técnica é muito interessante. E são obras enormes, ela tem a altura, acho que maior que uma pessoa. 3, quase 3 metros. Maior que uma pessoa. 3 por 1. Então, assim, aí... Se a gente vê ali a iluminação, o pé direito está logo acima. É bem surpreendente. Incrível. E aí uma grande Tomiotaki que eu achei fantástica. Diferente essa Tomi, né, César? De uma suavidade. Abstração em branco o nome, se eu não me engano, essa obra. Isso. De uma suavidade, tu lembra de que leveza. época ela é, mais ou menos? Eu acho que é década de 70. 70. A Tomi... eu vou ter uma bobagem agora. Uma bobagem, porque tem essa obra ao fundo e na frente, e aí parece que a obra foi colocada lá ao fundo justamente para as pessoas pararem, se fotografarem. Todo mundo adora tirar uma selfie. E a foto óbvia, né, seria sobre aquele fundo verde, azulado, e a gente olhou, vamos colocar esse elemento da frente também. E essa obra é incrível porque tem umas... Vamos voltar um pouquinho só. Tem uns elementos suspensos, né? Árvores suspensos, tudo suspenso. E aquela imagem aquele bloco amarelo, aquele volume ali, é um prédio suspenso. Uma ruína. Uma árvore nasceu dentro da casa. É muito interessante. Esse trabalho é interessante. Aí é uma das únicas, a única, na verdade, galeria aqui de Porto Alegre que participou. Galeria Mamute. A história dessa obra é incrível. São 3 cachorros, 3 cabeças de cachorros em guias, e o artista se baseou numa história louquíssima, que quando a Mamute vier aqui, a gente vai recontar essa história. Aí a Lilian Maus, que é daqui e foi representada por uma galeria de São Paulo. E esse cara maravilhoso, Léo Battistelli, é um argentino que está radicado no Rio de Janeiro já há 12 anos. Eu fiquei impressionada, é uma obra de cerâmica e de acrílico. A gente está chegando ao final das fotos, eu acho, e a gente tem vídeos para mostrar para vocês, feitos na área externa, vídeos noturnos das instalações. E antes disso está entrando um vídeo que não é para mostrar agora. Vamos voltar para o estúdio, porque não era este vídeo, gente. Para o vídeo e volta. Os vídeos a que eu me referia são vídeos noturnos, de áreas externas da Arte Rio. Esse que a gente começou a ver é da Casa Cor Rio, que a gente vai falar dela no próximo bloco. Vai ver que a gente sente em casa, tira sapato. A gente ficou em casa e tal, tranquilo. Eu não sei, Nina, se pode mostrar os vídeos agora. Pode. Aline Xavier, que ganhou o prêmio Foco Bradesco 2018. Aqui é Arte Rio, à beira da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Marina da Glória. A feira tem
2 espaços, 2 pavilhões, um dos consagrados, que é o inicial, e o outro é mais experimental, com novidades. E essa estrutura é incrível. Isso aqui é um penetrável do L8 Sica, maravilhoso. Não podia deixar passar em branco, né? Aqui na Arte Rio tem todo tipo de artista, inclusive o consagrado L8 Sica. É incrível porque essa obra, por exemplo, esse artista, ele é conhecido e consagrado no mundo inteiro. A obra dele tem registro em bibliotecas do mundo inteiro. Eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre ele e sobre que a minha matéria tinha sido registrada no exterior, não sei onde. Então, ali a gente viu aquela área externa, um lugar super iluminado, era a parte de alimentação. E lá ao fundo, quando terminou praticamente o primeiro vídeo ali, era a parte do segundo pavilhão. Mas a gente mostrou então a Arte Rio, né, gente? E vamos ao intervalo para falar ainda de Rio, mas agora de Casa Cor, Rio de Janeiro. A gente já volta. Agora é Casa Cor, Rio de Janeiro 2018. Olha o que é, isso aqui parece um quadro lá atrás, mas é uma janela e é a paisagem que a gente vê lá do Alto da Glória. Você não tem ideia o que é a beleza deste lugar. Vale muito ir a essa exposição em função, inclusive, da paisagem do entorno. Isso aí é lá no rooftop da mostra. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, um videozinho que eu fiz lá. Mas foi muito interessante observar a Casa Cor como um todo. E ela tem alguns elementos que a gente pode discutir agora, e vocês me interrompam sempre que for necessário, porque é interessante que no Rio de Janeiro uma escola de samba que é muito conhecida, muito tradicional, é a Mangueira, e a cor da Mangueira é verde e rosa. E este ano a Casa Cor está muito verde e rosa. Nessa imagem da capa do catálogo dá para ter uma ideia, né? Vários tons de verde e pitadas de rosa marcam praticamente toda a casa, com algumas exceções. E a gente poderia dizer que, além disso, outras cores e poucos ambientes muito neutros. Eu vou mostrar um deles, inclusive, para vocês. Aí entra uma loucura de textura para compensar a falta da cor. Mas eu estou falando corretamente, dona designer Mariana Prestes? Sim, está falando corretamente. E é interessante porque eles sabem usar a cor sem ficar over, sem cansar. Ela é harmônica, ela é elegante. Então, assim, foi uma Casa Cor Rio que me surpreendeu bastante. César, e a arte na Casa Cor Rio é bem marcante, né? Com certeza, eles têm já uma tradição com a arte no Rio, né? Da Patti Quentel, a franqueada de lá, é a maravilhosa. Patrícia tem um cuidado com isso, né? Como franqueada, inclusive tem um espaço na Casa Cor, que eu acho que mais adiante pode-se falar. Teve uma curadoria da Wanda Clabin, que ela já fazia isso há algum tempo atrás, e estão resgatando a Wandinha para voltar a dar essas orientações, como eu faço aqui. Um César Prestes, um César Prestes carioca. Mas e é interessante porque é aquela coisa da curadoria, a importância da curadoria de arte que eu sempre falo, é essa integração no projeto, né? Então, assim, a Wanda, dentro do espaço que era a suíte da mulher, o cuidado das obras, a delicadeza das obras, e também dentro do mesmo espírito que a gente fez aqui, a Arte Viva, ela fez uma valorização do artista com a arte viva dentro daquele espaço. Veio o jardim para dentro da casa, que eu achei fantástico. Então, certo. Assim, muito bonito. E a arte viva está presente em um ambiente, a Casa Cor vai até o dia 6 de novembro, né? Lá no Rio de Janeiro. E a gente teve uma grata surpresa em um dos ambientes com uma arte viva que a gente vai compartilhar com você. E vamos mostrar esse ambiente que ele representa, essa sala carioca, representa muito, diz muito da Casa Cor Rio de Janeiro deste ano e das tendências em interiores. A gente pode mostrar as fotos a partir de agora, a gente tem bastante imagem para compartilhar com vocês. Nessa imagem eu acho muito interessante, é um lado que não está ainda o que a gente vai mostrar de surpresa,
mas tem um refrigerador fora da parte embutida da cozinha e tal. Há muitos refrigeradores coloridos, diferentes, com estilo retrô, por vários ambientes da mostra. Casa Cor Rio tem uma certa descontração, uma leveza, mais móveis soltos, e praticamente todos os ambientes que a gente entrava, a gente poderia dizer, eu moraria aqui. São absolutamente aplicáveis a qualquer casa, a qualquer residência. Tem um certo calor, tem alma. É uma Casa Cor muito legal. Esse tipo de mesa, né? Parece colonial, assim, uma coisa... A mistura de materiais, o quente com o frio, as plantas, os temperos, enfim, olha que luminária interessante. Tem um quadro verde lá atrás. A gente pode ir viajando nesse espaço. Quando a Mariana achar que é o momento de me interromper, ela manda parar tudo. Olha só. E a colocação das coisas em cima das mesas, né? Que não são mais tão formais. Lá no fundo a gente vai ver o elemento que a gente vai comentar daqui a pouco. Aí, lá atrás, não sei se dá para ver muito bem, na parede da direita, ao fundo, existe um certo quadro que representa um pouco a questão da curadoria da própria arquiteta que fez neste ambiente. Foi bem cuidadosa, né? Bem cuidadosa. Todas as escolhas dela têm uma razão de ser. Tudo tem uma história. Exatamente. É uma mãe e uma filha, né? Uma mãe e uma filha, a Márcia Miller, trabalha junto com a filha, então, né, nos identificamos. Nos identificamos imediatamente já com essa questão. A gente já se emocionou. Exatamente. A gente pode mudar a imagem para uma seguinte. Então, tem um detalhe, achei tão bonita essa mesa, um detalhe dessa proposta. Olha só, até o tapete é verde, é muito interessante esse ele é ambiente. muito agradável, porque é um ambiente todo claro, né? E ele tem esses toques de verde, de natureza, de estampa, enfim, Isso, de nesse arte. ponto vale a pena dizer que ao fundo lá a gente está vendo aquele material de madeira e aquelas folhas impressas que vale a pena referir. Isso é produzido na Bahia pela nossa Tideli, do Luciano Mandelli. Essas folhas que estão impressas nesse material de madeira é feito por um pessoal da região lá onde está instalada a fábrica, lá na Bahia. Vamos ficar só um pouquinho na imagem anterior, que eu estou explicando uma questão que é bem importante, e é um trabalho social. Então, é uma coisa muito bonita que a arquiteta foi buscar para trazer a alma para o espaço, para falar da natureza com sentido, né? Com um propósito. E o autor até dessa borboleta no quadro que está na frente desse painel de madeira, ele trabalha com espécies que deixaram de existir. Ele trabalha a partir de insetos, né? Que já faleceram, enfim. E ele faz esse trabalho, uma espécie de serigrafia com cor, com dourado, com pó de ouro, justamente para retratar, né, as asas da borboleta, que registrar. Muitas vezes tem metal, né, tem aquele toque, parece metalizado. A gente pode passar para a imagem seguinte agora, que agora a Mariana vai assumir. Que quando a gente entrou nesse ambiente, a gente olhou o painel, quando virei para a direita, a abelha metálica. Então, para quem não sabe, o quadro lá ao fundo é da coleção que eu lancei no início deste ano, da abelha metálica, que é essa espécie de abelha metalizada, esverdeada assim, e ela é bicolor. Tem a bundinha avermelhada, dourada. Meio rosada também, né? E ela é uma espécie gaúcha, está ameaçada de extinção aqui no sul. E eu quis retratar justamente esse risco esse propósito de natureza também com insetos, porque não são só os animais fofinhos, bonitinhos, coloridinhos, passarinhos e mamíferos que sofrem ameaça, os insetos, os outros todos que estão embaixo desse guarda-chuva dos elegantes e dos, vamos dizer assim, os mais simpáticos, né? Eles também sofrem com o nosso desmatamento, com a questão do ser humano interferindo na natureza. Então, bom, aí já foi para um outro detalhe. Eu coloquei esse detalhe aí, essa imagem, para ressaltar a questão do verde-rosa que a gente falou anteriormente. E do feito à mão. E do feito à mão, né, do artesanal, enfim, que é uma coisa que está super em alta e valorizada, graças a Deus. E essa coisa voltando ao orgânico, né? A valorização da nossa cultura, quer dizer, o Rio soube muito bem fazer isso, valorizar o
a casa viva, né, dentro da nossa história. Eu acho que isso que está... E o carioca sabe muito bem fazer isso. É verdade. Essa questão do bordado, a gente viu muito forte no Rio, que nem essa questão do trabalho do artesanato brasileiro, de modo geral, do trabalho indígena. Arte popular também, né? Que também estão justamente fomentando, incentivando senhoras, mulheres, pessoas, enfim, que têm essa tradição do bordado, da costura, que estavam deixando de lado pelas pessoas não valorizarem. E trazendo isso à tona para não perder, porque isso é uma parte da nossa cultura, da nossa história, que é importante, né? Manter viva também. Exatamente. Eu não resisti. Mostrei Aí é o momento que eu conheci a Márcia Miller, que ela é arquiteta desse projeto, desse ambiente. E justamente ela falou, foi tu que pintou a abelha. Ela falou que tá um sucesso, as pessoas querem saber onde comprar, onde ir, enfim. Então, foi muito gratificante, foi emocionante mesmo, porque eu realmente não esperava. Não sabia que a obra tinha sido selecionada e foi um retorno maravilhoso, assim, porque aqui no Sul eu sinto que as pessoas têm talvez um pouco de receio de ter em sua casa ou de aceitar uma decoração com cores diferenciadas que saiam dos tons terrosos ou do próprio rosa, do azul. E no momento que eu escolhi essa espécie, justamente ela é uma abelha e ela sai das cores tradicionais. Mas acho que a questão do verde, da paleta de cores do verde que a gente está vendo aí no ambiente, está muito em alta. Então, eu acho que esse é um apelo, né? A questão do verde da natureza. Quem vai a Milão viu a Moi, com os insetos gigantes, né? Que são super inspiradores, na Europa, lindos. os insetos estão por toda essa parte, até na moda, em roupa, na Gucci, exatamente, enfim. na moda e tudo. E ela é tão linda, gente, uma coisa impressionante, né? E a arquiteta estava tão feliz, assim, né? A gente ter se encontrado, se conhecido, porque ela falou assim, nossa, fechou com toda a proposta do meu ambiente, porque, assim, cada objeto que ela selecionou tem uma história, tem um designer, de alguém que faz um trabalho com propósito, de justamente levar esse questionamento de preservação de natureza, e a o que a gente está composição, né, fazendo. perfeita ali da integração da arte com Eu achei que ela usou maravilhosamente bem, porque é um ambiente elegante, ele não é 100% aquele tropical praia, que aqui no Sul, às vezes, as tem pessoas requinte, têm um pouco né? Tem um designer, de preconceito, exatamente. Ele é super urbano ao mesmo tempo. Exatamente, E esse ambiente eu achei interessante, tem um frescor, né? Que é característico dos ambientes dessa edição. Eu acho que os ambientes da Casa Cor Rio tem um pouco mais isso, né? Alguns são meio carregados, que lembra aquela coisa, época do Império, acho que alguém tem isso na memória, mas em geral são bem tranquilos. Esse ano são todos nessa vibe zen, assim, não é? E que todos poderiam ser habitados pela gente. Eles têm um perfil bem comercial, eu diria, e ao mesmo tempo elegante. É um perfil que te abraça, tem bastante arte, tu vê que as pessoas escolheram as coisas, a maioria escolheu com algum sentido, com algum propósito, como ocorreu no ambiente delas, né? Da Sala Carioca, eu acho que ela representa bastante os outros espaços também. Eles têm indícios de uso, as coisas não estão... Objetos pessoais, os pratos não estão super alinhados na mesa, aquela coisa que tem que fazer curso para saber como colocam as coisas, não. Está tudo disposto de uma forma descontraída. E ao mesmo tempo tem esse requinte, essa arte, esse estímulo a uma criatividade, a pensar diferente um projeto, não simplesmente numa sala de estar totalmente branca, asséptica, porque é fácil de combinar. Então, Rio de Janeiro consegue juntar essa questão do vida real com um artístico. Colocar a verdade numa ficção que é uma mostra, né? Exatamente, César. A gente tem um vídeo que eu fiz no ambiente que é bem diferente desses. Ele é um ambiente mais, digamos, similar ao que se vê correntemente, assim. Ele é mais neutro, não tem como errar a cor ali, mas aí as autoras quiseram mostrar como é a experiência de usar muita textura e de fazer a pessoa sentir a textura, não passar, porque é um ambiente que a gente passaria, tá, obrigado, valeu, tá. Não, a gente tira o sapato para entrar no ambiente. Vamos ver um vídeo, roda aí. Tirando os sapatos, não estou louca, mas a proposta... E a ideia foi fazer um mini para sentir a textura do chão, todo o quarto é baseado em texturas. Olha que legal. Olha o que é isso aqui. Viu só?
as cortinas, obra de arte, aqui é tudo muito suave. É uma suíte de casal, aqui na Casa Cor Rio de Janeiro, tons acinzentados. Da Cláudia Pimenta e da Patrícia Franco. Delícia, é uma delícia. Tudo é muito gostoso. Era muito gostoso mesmo o toque, né? Porque às vezes a gente sabe que um bom carpete no quarto, com uma manta extra embaixo, para ficar bem gostoso, é legal. Mas se a pessoa entra de sapato, às vezes o que acontece é que a gente sente uma certa instabilidade, por causa do salto do sapato e tal, e não fica agradável, às vezes fica até meio... Não, desconfortável quase, né? Agora tu tem aquela proposta de tirar o sapato, de entrar, de viver a experiência, muda tudo. Massagem ao caminhar, né? Exatamente. De pé descalço, maravilhoso. Eu adorei essa ideia, tanto quanto o ambiente, a questão de vivenciar a experiência da textura. É humanizar a mostra, né? Acho que toda ela tem essa questão dos objetos, de terem a história, do porquê estarem ali, além da estética. E tem essa questão da experiência, porque geralmente tem as plaquinhas, não sente, não isso, não, 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 não. E ali não, é justamente, por favor, tira o sapato, senta, toca, tem essa experiência, porque no momento que tu tem uma experiência positiva, tu vai querer, de repente, adquirir ou contratar o serviço do arquiteto, do designer. Totalmente muito diferente. Inspirador, né? E a Mariana Preste, que fez os vídeos para mim, fez também um que é... no rooftop lá em cima, a gente começou a visitação por cima. Então a gente já teve o impacto da vista lá em cima e o impacto do verde-rosa e de uma pegada um pouco retrô, umas plantas penduradas, umas coquedamas e tudo, e arte. E depois a gente desceu. Eu não sei o que dizer, se é melhor começar lá em cima e depois, como a gente fez, e descer, a gente foi no restaurante lá fora, delicioso, ou se é legal começar lá embaixo, subir e admirar o pôr do sol lá em cima. É tudo maravilhoso. Rio de Janeiro é uma coisa incrível. Vamos dar uma olhadinha nesse outro vídeo que a gente fez lá em cima. Casa Cor, Rio de Janeiro. Estamos no 10º andar do prédio. Como vocês viram, a gente está atrás do anexo do Hotel Glória, ao lado do Outeiro da Glória. A igreja está lá atrás. A vista é deslumbrante. Quem estiver no Rio de Janeiro, venha até a Casa Cor Rio e também a Arte Rio. Uma coisa rapidinha, assim, só para mostrar para vocês a vibe da Casa Cor Rio lá de cima, que é maravilhosa. E como eu mostrei para vocês o catálogo, o anuário da Casa Cor, o ambiente é este que a gente viu agora aqui, que parece que tem um quadro, mas não é um quadro, é a paisagem enquadrada pela janela. E aí vale dizer, essa questão da arquitetura, vários ambientes tinham umas bay windows e tiraram partido da janela, da vista fora, muitas plantas, muitas flores na janela. Começava então, com esse clima zen e seguia, né? Foi uma mostra, acho que muito gostosa de visitar, como tinha essa questão do prédio, o elevador, não tinham escadas, então a gente visitava a parte do prédio, depois tinha o exterior, onde tinha um restaurante, a paisagem toda. É interessante, né? Porque o fluxo é um prédio, né? Então é vertical. Podia ser chato, ruim, mas não se sente, não incomodou, né? Eu até alguns andares, nós descemos pelas escadas, porque era um andar para o outro, tinha uma parte do prédio, a parte do topo utilizada, acho que uns 4 andares, depois tinha um hiato que não era utilizada, e lá embaixo tinha umas construções, o espaço Deca, incrível. Outro dia a gente pode mostrar mais algumas coisas. Algo mais a declarar? Estamos encerrando nossa conversa de hoje. Passou muito rápido. Passou rápido já. Não é? É muito bom, né?
Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui na RDC TV. A gente vai dar tchau e vai voltar amanhã com mais arquitetura e design. Obrigada pela audiência. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.